A última coisa que eu disse para ela foi uma mentira. Calma, mãe, já vou te levar para casa. Ela estava com medo. Eu também. Mas naquele parto às avessas, minha tarefa era dar à luz. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Sabendo que És Minha, livro de estreia da Fabrina Martinez, autora sul-mato-grossense. Esse livro saiu pela editora Jandaíra e é o livro de estreia dela. Foi a própria Fabrina que me mandou, e a Fabrina é uma querida que eu conheci nas redes sociais, né, na internet, já conheço ela há algum tempo. Ela já publicou contos e poesias em algumas coletâneas e revistas literárias, mas o primeiro livro dela, então, é essa novela aqui, muito bonita, diga-se de passagem. Essa leitura vai fazer parte, então, do nosso projeto 2020 com as brasileiras, representando a região centro-oeste, mais uma autora da região centro-oeste, porque a Fabrina, apesar de morar na cidade de Marília, em São Paulo, é do Mato Grosso do Sul. Esse livro é um livro sobre o luto. E é uma autoficção inspirada na própria perda que a Fabrina teve, que foi a perda da sua mãe. É um livro bastante doído e muito honesto. É um livro que eu devorei, eu gostei muito dele. Eu não sei se vou conseguir falar dele de modo muito claro, isso sempre se mostra uma dificuldade quando eu gosto muito do livro, e quando eu gosto do livro por motivos diferentes, não só pela construção, pela qualidade técnica, mas por motivos pessoais. Eu acho que aqui tem muito dos motivos pessoais, né? Eu estive próxima de lutos próximos ao dela, então assim, eu tive os meus lutos, mas não como o dela, esse luto com a morte da mãe, né? Felizmente, minha mãe tá aí, Vivinha da Silva, mas eu acompanhei pessoas que tiveram esse luto muito duro, muito longo, muito traumático, e em especial o luto com a perda da mãe. Ele vai tratar assim desse momento mais duro, difícil do luto, essa coisa bem do abismo mesmo. Inclusive é até interessante para aproveitar para falar da capa, porque a Fabrina cria essa imagem, né? Ela explora essa imagem de um animal marinho, né? De uma lula, para falar, para dar corporeidade para esse luto que a engolfa, que a suga para regiões abissais do fundo do mar, né? Então, assim, como uma metáfora de como funciona esse luto que vai levando ela durante tanto tempo para regiões sombrias, mesmo escuras, onde viver fica sendo muito difícil. Mas o livro da Fabrina tem muitas qualidades porque ela consegue atravessar vários outros temas no comentário desse luto. A protagonista, e aqui eu não vou chamar a narradora de Fabrina, tá? Como é uma autoficção, inclusive os personagens não têm nome, tá? Nenhuma personagem do livro tem nome. Eu vou me referir como narradora, tá? E a narradora, ela tinha um relacionamento difícil com a mãe. O livro começa com uma epígrafe de Helena Ferrante, que eu acho muito adequado, porque a Fabrina vai explorar exatamente esse território aí difícil da relação mãe e filha, que é um território muito bem trabalhado pela Ferrante também. E a Fabrina fala desse luto com a morte de uma mãe com quem se tinha um relacionamento muito marcado por uma série de ausências reais e simbólicas e por uma série de ressentimentos. E a Fabrina traz a questão da socialização da mulher para essa relação de um modo muito interessante, né? Porque essa narradora é uma mulher gorda e é uma mulher que não atende aquilo que é culturalmente esperado de uma mulher. Não é uma mulher bem-sucedida, vamos dizer assim, em certas questões que ela trabalha aqui e que seriam caras para essa mãe que se foi, né? Como ser magra, ser religiosa, ser boa esposa. Então, a narradora é uma mulher que se divorcia, a narradora é uma mulher gorda, a narradora é uma mulher que não gosta de cozinhar, não é uma mulher religiosa. E isso vira motivo de frustração para essa mãe, que não lida muito bem. A mãe que faz, inclusive, coisas muito tristes, né? Enfim, com essa filha na tentativa de fazer a filha se amoldar mais a esse ideal. E a Fabrina mostra como esse processo de socialização da mulher cria um abismo entre as próprias mulheres, cria um abismo mesmo entre mães e filhas, né? Porque nem todo mundo vai conseguir seguir essa cartilha, nem todo mundo vai se adequar
a esse molde, né? E isso acaba muitas vezes fazendo com que as pessoas se afastem, né? Ou que não consigam se comunicar, não consigam se entender. O livro, ele, apesar de ser um livro sobre o luto e tratar muito assim sobre os momentos mais sombrios, ele também me pareceu um processo de elaboração. A Fabrina fala muito sobre sentir as coisas intensamente e sobre o absurdo da morte, né? Como é que a morte vem e tira as coisas do seu lugar, as coisas perdem sentido, como é que você lida com a morte de uma pessoa próxima, como é que você lida socialmente, inclusive a dificuldade das pessoas de lidar com seu luto e de achar que seu luto tem hora certa para acabar, senão você estraga a harmonia, né, da família, das pessoas da comunidade, se você fica ali muito tempo vivendo aquela dor. E a Fabrina faz um uso muito interessante, por exemplo, das maiúsculas para indicar a intensidade das coisas. Então, minha mãe está sempre escrito com maiúscula, minha filha está sempre escrito com maiúscula, minha terapeuta, minha psicóloga está sempre escrito com maiúscula. Do mesmo modo que ela usa muito o itálico para trabalhar essas questões do absurdo, como, por exemplo, esse fragmento que eu li, em que ela fala sobre a última coisa que ela ter falado para a mãe dela ter sido uma mentira, né? E a Fabrina vai muito explorar essa coisa de, mesmo quando você tem uma relação difícil com a sua mãe, coisas não ficaram resolvidas, abismos continuaram intransponíveis, você perde essa mãe, você perde uma referência. Uma coisa que eu gosto muito no livro é que o processo de elaboração, esse processo de elaboração da narradora, ele também passa por um processo de humanizar a mãe, né? Então, de reconhecer todos os defeitos que a mãe tem. Não é exatamente, estava logo usando um livro de redenção dessa mãe ou dessa relação com a mãe, mas de reconhecer todos os defeitos que se tem com a mãe, todos os ressentimentos que se tem com a mãe, tudo aquilo que não tinha como ser resolvido mesmo, mas também ao mesmo tempo tentar humanizar essa mãe, e ela faz isso em vários momentos. Acho que faz parte de um processo de perdão, talvez, de tentar se pacificar com o que tá aí, né? O livro é muito sobre isso, assim, a vida é muito marcada por essas tragédias, por esses abismos, por esses silêncios, por essas ausências, e a gente faz o que pode com o que a gente tem, né? Não é um livro sobre tentar idealizar, romantizar ou edulcorar as coisas. Mas eu queria ler essa passagem onde ela fala um pouco sobre ver a mãe como um ser humano, né? Fico pensando nas vezes em que minha mãe e eu conversávamos sobre como ser adulta. Eu fazia perguntas que considerava importantes para crescer, mas elas apenas expressavam a minha ignorância sobre a condição humana. Queria racionalizar coisas e queria provas e estudos que mostrassem quão certo eu estava. Há quem chame isso de curiosidade, arrogância ou pesquisa. Chamo isso de medo. Minha mãe nunca disse exatamente como chamava isso, mas sempre fazia aquela cara. Minha avó sequer levantava o olho para falar disso. Ser filha é ignorar a fragilidade, necessidade e humanidade que existem em nossas mães. É doloroso demais pensar que ela não sabia. Talvez por isso eu pense tanto sobre a infância da mãe e raramente tenha feito a pergunta certa. Uma outra coisa que eu acho interessante que a Fabrina pensa aqui no livro dela é da mãe como uma espécie de fronteira, da mãe como uma espécie de lugar de origem, né? E de como quando você perde a mãe é como se você ficasse meio solto, assim, meio que sem essa fronteira. E ela, que também é mãe, né, se reconhecer como a fronteira de alguém, né? Então tem um momento em que ela fala disso. Ver sua primeira casa morrer e ser a primeira casa de alguém são experiências muito específicas. Ambas envolvem a morte de alguma coisa dentro, e há uma linha tênue que separa o desconhecido que conhecemos quando parimos uma menina e quando enterramos uma mãe. Antes de sepultar a mãe, eu achava que toda morte é falecimento, na mesma medida em que antes de ser mãe, achava que todo parto é nascimento. Não é. Ficar sem mãe é ficar sem fronteira, terra, parede, teto, pele. Parir é criar fronteira, terra, parede, teto, pele. O luto, em ambos os casos, está lá, concreto e ignorado. Eu separei um outro pedacinho onde ela fala um pouco desse absurdo, né, o absurdo da morte, e que acontece no momento do enterro da mãe dela. E ela diz assim:
Depois que seus filhos, irmãos e sobrinhos a levaram até a cova delicadamente disfarçada com feltro verde, a vi descer e tive que jogar rosas vermelhas para amenizar a realidade de que, assim que fôssemos embora, 2 homens jogariam terra sobre aquela caixa, cara de madeira, onde estava o corpo de alguém que eu conhecia a vida toda como minha mãe. Uma outra experiência muito marcante que a Fabrina descreve, que eu já vi outras pessoas falando, é da mudança radical de vida com a maternidade, né? Então ela vai fazer uma associação entre a maternidade e a morte, como ambas têm o seu quê de absurdo. Eu tinha separado uma passagem aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tá na página 47, onde ela fala assim: quando engravidei, me disseram que nunca mais dormiria do mesmo jeito. Minha filha nasceu e desde então acordo com qualquer possibilidade de ruído. É como se uma parte minha estivesse sempre atenta ao porvir. Com a morte da minha mãe, uma parte minha quer dormir como antes, mas durmo de um jeito desconhecido. Não como filha, ou mãe, ou pessoa. Durmo como outra coisa que não sei nomear. A morte da mãe tem esse poder. Levou e destruiu o que tinha como básico, vital e sagrado. Não fui eu quem deu esse poder para a morte e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Esse extermínio me deixou sem casa. Morte e maternidade são muito próximas. Forte, né? Bom, o livro, ele é muito doído também por outras questões, né? Essa filha, como eu falei, ela é muito marcada por essas ausências reais e simbólicas da mãe, por esses abismos com essa mãe que demonstra a frustração em relação às suas expectativas com ela. Eu fiquei refletindo em que medida nós, filhas, também não temos essa frustração em relação à nossa mãe, né? E eu acho que a Fabrina trabalha isso muito bem, assim como a Helena Ferrante, que ela usa aqui como epígrafe. É essa relação de mãe e filha como uma relação muito complicada, uma relação que muitas vezes envolve uma certa disputa, envolve muita dificuldade, muito ressentimento, muita cobrança, muitas vezes uma necessidade de imposição de limite e de como muitas vezes o ultrapassar desse limite é necessário e em outras vezes é muito violento. A Fabrina usa uma palavra que eu achei ótima, que é colonizar o outro, né? E ela fala sobre como esse processo de socialização da mulher é um processo de colonizar, da mulher ser colonizada e de como isso muitas vezes passa da mãe para a filha, né? A mãe querendo colonizar a filha. E no caso da narradora, que é uma pessoa gorda, ela vai falar sobre como esse corpo se torna um filtro nas relações sociais. Quase como se uma pessoa gorda é sempre vista primeiro como gorda, né? Ela é sempre considerada primeiro como gorda. E como isso muitas vezes cria entraves ou distâncias nos relacionamentos, nas considerações, nos julgamentos. Então essa é uma narradora marcada por muitos abismos, muitas solidões mesmo, né? Vai gerando esse acúmulo de solidões. Então o livro é triste. É um livro muito sobre encarar esses demônios e não fingir que eles não estão lá, não minimizar, não entrar em negação, mas ao mesmo tempo reconhecer essa condição majoritariamente solitária, né? Então, assim, foi um livro que eu devorei. Eu espero que o que eu tenha falado tenha feito sentido, porque, novamente, é isso que eu falei. Quando eu gosto muito de um livro, as coisas ficam meio misturadas, assim, mas a Fabrina escreve muito bem. Acho que para livro de estreia é um texto muito forte, muito fluido, e acho que ela trabalha muito bem as questões. Tem vários momentos emocionantes nesse livro. Se você é sensível, prepare-se, pode ser que você chore. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos e, assim, eu queria abraçar a Fabrina depois que eu terminei de ler o livro. Em relação ao tema do luto, o livro me lembrou os livros da Joan Didion, né, O Ano do Pensamento Mágico, Noites Azuis. Em relação a essa relação mãe e filha, me lembrou a Helena Ferrante. Embora, assim, a Fabrina tenha sua escrita própria. Me lembrou no sentido do desenvolvimento do tema, tá? Ela me lembrou, assim, bem no final, ela começa a falar de uns sonhos e me lembrou um pouco da Patti Smith, né? Dessa coisa do processo de elaboração de uma dor passar pelo sonho, né? E esse último livro da Patti Smith, o
O Ano do Macaco, eu acho que é esse o título, ó, a memória da pessoa. Ele fala muito disso, da Perry tentando lidar com questões difíceis, elaborando, e de como o sonho faz parte desse processo, né? Então, são boas referências, acho que a Fabrina se colocou aí entre um bom grupo de companheiras de reflexão, e se colocou muito bem, porque o livro é ótimo, é lindo. É isso então, muito obrigada pela companhia, beijos em todo mundo, tchauzinho.